Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Mais um podcast exclusivo aqui ao vivo para os alunos do Clube dos Produtores, nosso curso mais completo. Para quem está assistindo a gravação, tem links aí na descrição que você pode entrar para o Clube dos Produtores. E quem está ao vivo pode participar aqui no final. Hoje é um assunto um pouco técnico, um pouco chato, então tentarei ser rápido para um entendimento melhor no processo. Quais são os nutrientes essenciais para galinhas poedeiras? Então, um grande abraço aí para vocês e vamos tentar tirar essas dúvidas aí da cabeça de cada um de vocês. Quando a gente fala na criação de galinhas, a gente tem alguns nutrientes aí, principalmente os macronutrientes, que são os mais, eu não vou dizer visíveis, mas os mais fáceis de ser entendidos. Existem os micronutrientes que, quando você utiliza uma ração bem feita, nas fórmulas bem feitas ou numa fórmula pronta, você tem os micronutrientes ali. Você que tem uma criação aí mediana para pequena, eu acho desnecessário você tá tão focado assim em questão de micronutrientes. O interessante é você ter uma composição boa com bons itens de insumos, que aí você vai conseguir completar essa cadeia aí de nutrição dos seus animais. Falando aí dos nutrientes mais conhecidos e o que você tem que ter mais cuidado na criação de galinhas, e aí eu estou falando geral, e daqui a pouco eu falo específico de poedeiras. Primeiro, uma fonte de carboidrato. Carboidrato é o que dá energia ao ser vivo, né? Então, normalmente a gente usa o milho, e a melhor opção é você dar um milho moído. O milho moído você consegue uma absorção do nutriente de forma mais rápida e mais eficiente em relação ao animal. Quando você dá um milho inteiro, existe essa absorção também, mas é um pouco mais lenta. Então, a absorção melhor é o milho moído. Esse carboidrato também pode ser encontrado no arroz, também pode ser encontrado no sorgo, na mandioca, na farinha da mandioca, né? A mandioca ali que já passou de um ano, está chegando em 1 ano e meio de cultivo. E alguns outros aí alguns outros insumos também conseguem entregar esse nutriente. O problema é que às vezes algum outro item desse tem um nível elevado de fibra, né, que passa talvez dos limites, ou não tem uma coisa muito interessante que tem no milho, que é o caroteno, que dá cor à pele, que dá cor à carne. Claro que existem outros fatores que vão dar essa cor também, mas você tira uma fonte natural aí de carboidrato ou de caroteno e dá cor à gema do ovo também, né? Então, um ovo amarelo é por causa do milho. Sem o milho, vai ficar bem amarelinho, bem clarinho mesmo, né? Sem o milho, eu digo, se você colocar, por exemplo, o sorgo, que é zero praticamente de carboidrato, se você colocar mandioca também, que o sentido do carboidrato ou do caroteno é o mesmo. Zero de carboidrato não, zero de caroteno. Então você vai ter uma carne mais branca, você vai ter uma gema de ovo mais branca. Se isso não for empecilho para você e esses produtos chegarem a ser mais baratos do que o milho, é uma boa opção. Em segundo lugar, não de importância, mas em segundo lugar, o segundo item que a gente vai falar hoje é uma fonte de proteína. A fonte de proteína que a gente utiliza normalmente é o farelo de soja, não é nem a soja inteira, nem a casquinha da soja. Nenhum dos dois é interessante se utilizar. É o farelo de soja que é interessante se utilizar, que é uma fonte aí de fornecimento de proteína e utilizado praticamente em todos os animais aí que existe produção animal. Até cachorro, até boi, todas essas rações que são utilizadas têm uma fonte de proteína e deveria ser soja. Claro que alguns deles trocam a soja, botam o nível de soja bota o nível de soja menor, porque por algum motivo ele tem uma fonte de proteína mais barata e como vai estar ali dentro da ração,
não vai ter tanto problema de ser utilizado. Mas quem usa farelos, é interessante aí se utilizar o farelo de soja. Inclusive, ontem a gente teve um podcast muito interessante, que eu vou colocar aqui o link no grupo de alunos aqui do Clube dos Produtores. Quem estiver assistindo gravado, se você estiver na plataforma, no Anchor, no Spotify, no Deezer, vai ter esse podcast aí, que é o podcast Bate-Papo número 2. Se você estiver no YouTube também é a mesma coisa, no canal, podcast Bate-Papo número 2, você vai conseguir ouvir a conversa que a gente teve com o Ricardo Dornas, que inclusive falou em alto e bom tom. Independente do preço do milho ou da soja, é impossível você ter prejuízo com a criação de galinha, mas vai ter variações de preço, isso é óbvio, né? Se você paga R$30 num saco de milho e vende por R$30 a galinha, você vai ganhar um valor. Se você compra o saco de milho hoje, que está acima de R$90 e vende por R$30, você vai ter outro valor. Claro, isso é óbvio, né? Mas tem pessoas que às vezes não entendem isso e principalmente não entendem que você precisa fazer ajustes no seu preço de venda, né? Isso é naturalíssimo, é comércio, é negócio. Só que tem gente que não entende que está nessa para negócio, né? Eu acho que tem a cabeça de algumas pessoas, principalmente quem, como eu falo isso direto, quem começa a criação com indie gigante, achando que o indie gigante vai salvar a vida de todo mundo. Voltando, quando a gente fala de proteína, existe a cadeia de aminoácidos, então é capaz de você começar a estudar aí sobre fórmula de ração, não necessariamente com a gente, porque a gente é muito prático aí nos cursos, você vai entender sobre isso, mas você não vai trabalhar dessa forma. Você vai ver nos sacos de ração pronta ali escrito metiolina, lisina. Eu quero encontrar a metiolina para comprar a lisina para comprar. Na verdade, esses são aminoácidos que, quando estão agrupados, eles formam a proteína. Então, quando a gente fala proteína, a soja, dentro da soja tem essa lisina, tem essa metiolina, que são tão importantes na criação específica de frangos, certo? Existem proteínas diferentes. O que eu quero dizer? Como a proteína é uma cadeia de aminoácidos, e eu estou falando aqui, a soja, por exemplo, é uma cadeia formada, se eu não estou enganado, por 24 aminoácidos diferentes, que eles se agrupam e formam a proteína. Dentro do animal, essa proteína é quebrada, né? Falando de forma grosseira aí, essa proteína é quebrada e esses aminoácidos, lisina, metiolina, cada um vai para um lugar do corpo do animal e vai formar e vai ajudar o desenvolvimento de uma forma diferente. Pronto, falei de uma forma muito grosseira aqui para todo mundo entender. E existem proteínas que não têm, a soja, por exemplo, tem um nível muito elevado de lisina, um nível médio aí de metiolina. Já existem outras proteínas fornecidas por outro tipo de insumo que tem outros tipos de aminoácidos. Às vezes a lisina não é tão alta, às vezes a metiolina que é muito alta, existem outros aminoácidos que é mais altos. Então, quando eu vou trocar soja por tal coisa que diz que a proteína é 488%. Tem que olhar a cadeia de aminoácidos e tem lisina e metiolina lá em cima no topo, ok? E essa lisina e metiolina você pode comprar separado, mas não vale a pena para o pequeno produtor. Vale a pena se você for criar 20 mil, 10 mil aves. Aí você consegue ter esses produtos sintetizados em laboratório. Você compra ele no laboratório e mistura na sua ração ou mistura na água. Então aí você consegue ter resultados, mas eu não aconselho ninguém ficar quebrando cabeça para ir procurar isso, ok? Vá no farelo de soja, que é o garantido. Fonte de proteína. E aí vamos para os vitaminas e minerais essenciais. Então, em relação à vitamina, você tem vitamina B, por exemplo, né? Vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina C
Normalmente, quando você compra os núcleos, eles já tem ali, ou esses animais vão tentar tirar isso da natureza, numa folha, no consumo de algo que tenha no piquete, seja um inseto, seja um fruto, seja uma fruta, seja um vegetal, qualquer coisa que tiver no piquete, o próprio organismo do animal vai tentar absorver isso. Não precisa necessariamente você estar dando um complexo B, ou comprar alguma coisa em farmácia. Não vai fazer sua galinha explodir de gorda, não vai fazer sua galinha explodir de botar ovo, porque são quantidades mínimas que já estão dentro da ração, você tendo um núcleo, uma ração pronta, um concentrado, você não precisa fazer isso. Tem gente que me pergunta, eu quero dar o ADE, cara, não tem necessidade, a não ser que você tenha um animal de alto padrão, você comprou um índio gigante por R$ 2.500, então você precisa cuidar dele de pão de ló, se for necessário, você bota ele para dormir com você. Mas se é animal de produção, de abate, de postura, não tem necessidade de você estar fazendo isso. Existe também os minerais, normalmente os minerais aí, potássio, fósforo, zinco, esses também você não precisa estar procurando itens em separado, porque no núcleo, o concentrado, se você estiver usando, até mesmo o premix, tem esses minerais. Então, por isso que eu sempre falo, núcleo, tem que procurar o núcleo. Na minha cidade não tem. Procura com cuidado, procura na cidade vizinha, procura na capital. Você compra um saco, é um pouco mais caro, um saco de 25 quilos, custa, até pouco tempo que eu comprei, de R$125, mas ele dura um século na sua mão. Você vai gastar, vai desembolsar um dinheiro maior agora, muito provavelmente está mais caro do que isso, vai desembolsar um dinheiro maior agora, mas ele vai durar muito tempo na sua mão, sendo bem guardado. Então, vale o investimento de você pedir para vir de uma capital ou de uma cidade que tenha um comércio mais desenvolvido em relação ao agro aí na sua região. Então, você fornecendo isso, milho, soja e núcleo, você já contemplou todos esses itens aí, formulando direitinho, conforme tem no e-book de nutrição, ou seguindo algum outro tipo de instrução local aí, um zootecnista ou algo parecido, que é o profissional correto, não é o veterinário, é um técnico, né? Ou um zootecnista. Se você tiver acesso a algum deles, às vezes é fornecido pela prefeitura, às vezes você tem uma criação grande, eu vou fazer uma criação de 10 mil. Então, cara, procura um profissional perto de você, você tem um curso para você entender aí todo o processo, mas se você tem grana, você não pode arriscar também perder o seu patrimônio por causa de um ego ou uma tentativa de autossuficiência. Né? Ela vai criar 100, vai criar 200, vai criar 500, segue, taca o pau aí que vai dar certo. Animais, e falando especificamente de poedeira, em fase de postura, você precisa ter bastante cuidado com o que a gente fala de proteína, porque aí você precisa voltar a elevar o nível de proteína quando você passa de fase de cria e recria para a fase de postura, manter aí uns 24% de farelo de soja na ração, porque o ovo é uma coisa nova que está acontecendo na vida da galinha. A galinha não botava ovo, agora começa a botar. E a gema, aquela parte amarela, é proteína pura, né? Então, a galinha tira a proteína da reserva dela e joga no ovo. O que é a reserva? A galinha, quando consome a ração, ela vai absorver os nutrientes. Essa absorção de nutriente, a galinha faz uma absorção seletiva. Eu preciso de... Vamos falar número redondo aqui para a gente entender melhor. Eu preciso de 7. Eu preciso de 7. Vocês vão entender quando eu explicar isso aqui de forma bem fácil. Eu preciso de 7, seja lá do que for. Digamos que você deu para ela 10. Ela precisa de 7. Dos 10 que você deu a ela, ela vai consumir os 7 e distribuir no corpo dela.
ela consegue guardar quanto de reserva? Digamos que a reserva dela lá tem espaço para 2. Então, ela pega 2 dos 10 e guarda nessa reserva. Então, ela consumiu 7 que ela precisa, guardou 2. Sobrou 1, vira fezes. Vai ser eliminado nas fezes. Então, é assim que funciona com a proteína e com todos os outros nutrientes. Então, conforme você vai fornecendo ração para o animal, ele vai guardando aquela proteína. É uma reserva de proteína para dar energia, é uma reserva de proteína para quando baixa a imunidade, é uma reserva de proteína para quando falha a comida de alguma forma, é uma reserva de proteína quando acontece algum problema, e é uma reserva de proteína para ser utilizada na produção de ovos. Então, quando ela está com a reserva de proteína baixa, ela tira a proteína da onde ela iria consumir. Então, ela está sem proteína, reserva de proteína baixa, praticamente zero. Ela precisa consumir 7. E você dá 6, por exemplo, ela vai pegar 5, por exemplo, e botar no corpo dela, e pegar 1 e botar para a reserva, e que vai passar direto para o ovo. Então, quando você não tem uma reserva suficiente, a galinha vai tirar dela mesmo essa proteína. Então, ela vai começar aos poucos ficar com deficiência da proteína que você fornece a ela. Então, isso pode fazer com que a galinha baixe a imunidade. Isso pode fazer com que a galinha pare de botar ovo. Porque ela vai pensar assim, cara, eu estou tirando uma coisa para mim que é para eu sobreviver. Aí eu vou botar num ovo que é algo da minha natureza, mas não me serve para nada, eu vou parar de botar ovo. Então, tem pessoas aí que pararam a postura ou não bota ovo. Um dos motivos pode ser a deficiência de nutrientes, principalmente a proteína. E aí, vou precisar dar uma rota daqui a pouco. Já peço desculpa antecipada. E aí também precisa de uma fonte de cálcio, né? O mesmo entendimento aí da proteína tem também em relação ao cálcio. Eu falei que a gema do ovo é proteína, a casca do ovo é basicamente cálcio. Então você precisa dar uma suplementação de cálcio que você não fazia antes, e eu vou explicar por quê, e passa a fazer quando a galinha começa a botar ovo. A galinha vai tirar o cálcio do corpo dela e vai colocar na casca do ovo. Normalmente tira esse cálcio, inclusive, das pernas, né? O cálcio das pernas. Então, você dá uma suplementação de cálcio exatamente para isso. Para se a galinha não tiver a necessidade de ficar tirando muito cálcio dela mesma, para poder ir para o ovo. Aí a galinha acaba ficando fraca demais, caindo das pernas. Ou então, no mesmo sentido, para de botar ovo. Porque percebe que não tem a condição de se manter e manter a produção. Você não dá antes a fonte de cálcio desde cedo, porque cálcio sem uma aplicação correta, cálcio sem um destino correto, acaba prejudicando a galinha, porque pode criar cálculo renal, né? Pedra no rim, vamos chamar assim, para o entendimento ser melhor. Pode causar enrijecimento, palavra difícil, das articulações. Então, não tem sentido você dar o cálcio antes. Eu vou dar antes, porque quando eu começar a botar, já está preparado. Então, você pode causar um problema ao invés de ajudar. Inclusive, esse é um dos problemas de você dar ração de postura para o galo. Você tem um terreiro grande, que a produção é livre, você dá uma ração de postura para todos, beleza. Você tem uma baia específica que você vai dar uma ração de postura, inclusive essa ração de postura para o galo também, aí você precisa dar um cuidado, mas também sem tanta exigência assim. Não, eu tenho um galo padrão, esse índio gigante que eu comprei de 2.500, de 5.000, de 10.000 reais. Aí você vai criar ele bem separadinho, com a ração bem separadinha para ele. Ok? Então, os cachorros estão latindo aqui fora, não tenho como pará-los.
São filhotes aí, 5 filhotes do pastor alemão. Inclusive, quem quiser pode vir buscar. Então é isso. Os nutrientes essenciais aí, necessários para a criação de poedeira são esses, que é bom para o entendimento, é bom para o conhecimento, mas você tendo a utilização aí de uma boa fórmula, milho soja núcleo, ou substitutos que sejam com níveis parecidos, a gente fala sobre isso aí nos e-books, você vai conseguir ter bons resultados. Eu vou abrir os microfones enquanto eu dou um X nesses cachorros aqui. Microfones abertos, quem quiser fazer comentários. Passa pra lá, bora. Chega. Estamos de volta. Se tiverem comentários, um abraço. Eu vou divulgar aqui também o link do podcast de ontem com o Ricardo Dornas. Inclusive, ele falou do procedimento de ração que ele faz também e de outros animais que ele cria, qual foi a trajetória dele, como é que ele chegou a ter um sítio, tornando o sítio dele sustentável também. Cara, conversa massa, muito massa ontem no podcast, então não deixe de seguir o perfil, o canal do podcast também, ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau.